Meu nome é Jorge Luiz, tenho 23 anos, sou estudante de engenharia civil e meu intuito aqui é contar um pouco do problema que eu passei e como o profissional Sandro, terapeuta, me ajudou a superar esse problema através da hipnose. Eu sentia alguns sintomas que me levaram a crer que eu tinha algum problema cardíaco. Eram palpitações, falta de ar, e por meu irmão sofrer de um problema cardíaco congênito, eu acreditava que eu também poderia sofrer de um problema, talvez do mesmo problema. Busquei um cardiologista, fiz uma bateria de exames e nenhum problema foi identificado. Ao sair da consulta, na verdade, durante a consulta, esse cardiologista me disse que eu poderia buscar talvez um profissional, um psiquiatra, talvez. Meu sogro, ele é psicanalista e atua também um pouco, faz uso também um pouco da hipnose. Eu liguei para ele, me sentindo um pouco desconfortável até com aquela situação, um pouco envergonhado. Liguei para ele e ele me indicou o Sandro, que era um profissional que ele tinha muita segurança em indicar, era alguém que ele acreditava que pudesse me ajudar. Bem, marquei minha consulta com o Sandro e esses sintomas que eu sentia, eles ocorriam há mais ou menos 6 meses. No início, de maneira mais espaçada, e antes de eu ter a primeira consulta com o Sandro, eles costumaram acontecer 2, às vezes 3 vezes na semana. Era o que me trazia um desconforto muito grande, acontecia nos momentos que eu simplesmente não poderia perder o meu foco e eles estavam ali presentes. Era na faculdade durante uma aula, era às vezes saindo num momento de lazer mesmo, com minha namorada, com meus familiares. E eu sabia que eu não podia sentir aquilo porque era algo que me deixava fora de controle. Eu simplesmente não podia fazer nada para mudar aquele quadro. E, enfim, eu então busquei o Sandro, tive minha primeira consulta. Nessa primeira consulta ele fez comigo a anamnese e me ensinou alguns exercícios, exercícios de respiração, a respiração diafragmática, que eu não tinha conhecimento, não era algo habitual, exercícios de contagem. Acredito que exercícios que me levassem a um relaxamento quando eu apresentasse esses momentos de crise. Me disse que aquilo ali que eu sentia era provavelmente atribuído a uma carga de estresse grande, e foi algo que eu não conseguia enxergar porque eu não me achava alguém sobrecarregado, só que os sintomas estavam ali. Eu não conseguia ver essa origem, mas eles de fato estavam ali. Terminei essa primeira sessão e tentei aplicar ao meu cotidiano aqueles exercícios iniciais. Entre a primeira e a segunda sessão, eu tive uma crise muito forte, talvez a mais forte de todas, e foi no cinema, num momento de lazer, em que eu não estava diante de uma carga de estresse alta, e era isso que me incomodava bastante, porque eu simplesmente não sabia quando aquilo ia acontecer. Então eu estava no cinema com a minha namorada e comecei a sentir uma falta de ar muito grande, meu coração palpitava, eu suava bastante e sentia meu corpo fraco, eu não tinha controle sobre o meu corpo, meus braços formigando. E eu liguei para Sandro, me distanciei da minha namorada porque é uma situação que causa um constrangimento, a mim causava constrangimento, e eu liguei para Sandro. Na verdade eu troquei mensagens com o Sandro e Sandro conseguiu me fazer tirar o foco do que eu estava sentindo ali naquele instante, e eu fui me acalmando e consegui voltar para a atividade que eu pretendia realizar naquele instante, que era simplesmente assistir um filme. Nesse dia eu consegui passar por aquela situação. Tive então a segunda sessão, que eu tenho plena certeza que foi um divisor de águas, foi um momento de transição na minha vida. Nessa sessão, pela primeira vez, eu tive a experiência com a hipnose. Eu fui ao consultório, Sandro iniciou uma sessão, uma conversa normal, me pediu que relatasse o que eu havia sentido com mais precisão,
e sem que eu percebesse, a partir de certo instante eu estava imerso numa condição de relaxamento muito grande em que eu me sentia disposto a falar de algumas coisas que eu sequer sabia que eu tinha necessidade de falar. Isso aconteceu de uma maneira extremamente natural. Eu, hora nenhuma, perdi o controle por ignorância, por não conhecer a hipnose, por não saber do que se trata. Eu acreditava que talvez eu fosse tomado pelo inconsciente de uma maneira que eu não tivesse controle do que eu falava, e não foi nada do que eu pensei, pelo contrário. Era eu ali a todo instante podendo falar de coisas que eu, como eu falei, não sabia que eu precisava falar daquelas coisas. E a sessão seguiu, eu tive uma descarga emocional muito grande, passei por um momento que, na minha evolução pessoal, eu considero um momento de revelação, e dessa maneira foi. Eu saí da sessão em um estado de êxtase, um estado de plenitude. Aquilo me tomou durante o dia todo e de alguma forma eu tinha certeza que se seguiria aquela sensação por muito tempo, de modo que eu me sentia absoluto novamente. Eu não entendia, na verdade, a partir daquele instante, eu não entendia mais o porquê de eu ter sentido aquilo tudo. Era como se tivesse tornado tão pequeno, como se fosse tão óbvio eu não dever sentir aquilo, não necessitar sentir aquilo, que eu fiquei bem. E eu lembro de ter chegado em casa, a primeira pessoa que eu encontrei foi a minha namorada, que acompanhou esse processo, e ela ficou muito feliz, porque ela viu em mim uma mudança, ela viu em mim um ar diferente. E dessa maneira foi essa consulta. Depois dessa consulta eu tive mais uma, onde eu recebi a alta. São 2 meses desde a consulta que eu recebi a alta, e eu não apresento mais qualquer sintoma, não apresentei qualquer sintoma. Já passei por situações de estresse nesse período que eu tenho plena consciência de que me levariam a desenvolver aquelas sensações ruins de falta de controle, e eu simplesmente passei por cima delas com uma naturalidade, com que elas, da forma exata como elas deveriam me impactar, que é naquele instante me sentindo estressado, desconfortável, mas logo depois me sentindo pleno outra vez. E são 2 meses, e considerando a frequência com a qual eu sentia os sintomas antes da primeira consulta, é uma vitória muito grande, é uma sensação de superação muito grande, porque eu sentia 2, 3 vezes na semana, e são 2 meses sem qualquer sinal, e uma certeza muito grande dentro de mim de que não serão só 2 meses, será talvez uma vida inteira, porque a sensação de plenitude é muito grande, e por isso eu tenho um reconhecimento muito grande pelo trabalho de Sandro. É um profissional que eu sempre falo para as pessoas sobre o trabalho dele, como ocorreu o trabalho dele, porque é o mínimo que posso fazer, é uma maneira de reconhecer, é uma maneira de exaltar aquilo que me foi oferecido, que eu me sinto obrigado a fazer.